Salve, salve galerinha, aqui é o Brunão, também conhecido como Zilane, e hoje a gente tem, sabe como é, dia de BBB. Quinta-feira, né? Opa, mas espera aí, Bruno. Peguei vocês, né? Então, guys, hoje não é quinta, mas como a gente tá nessa reta final e a gente vai ter uma super semana de paredões, eu já tô começando a fazer, ó, plau, 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 todo mundo que tá na reta final e que eu não fiz o perfil ainda, tá bom? Como vocês bem devem saber, eu não fiz perfil nem da Kerline nem do Arcrebiano lá no começo, porque eles saíram muito rápido, não tiveram participação praticamente. O Lucas também não fiz perfil, porque basicamente eu não tive tempo de vê-los na casa o suficiente para que eles pudessem ter um perfil formado sobre eles, ok? Então, dito isso, vamos focar e vamos falar da figura da semana. Mas antes de falar da figura da semana, eu tenho um jogo para jogar com vocês. Eu vou jogar pedra, papel, tesoura com você, valendo a sua inscrição, tá bom? Então, a regra é clara, se você perder, você vai se inscrever, beleza? Então, pedra, papel, tesoura. Botei pedra, se você botou tesoura, você perdeu, se você perdeu, você vai se inscrever agora. Ou seja, você perdeu, mas você ganhou, porque no fim das contas você vai ganhar uma inscrição nesse canal aqui cheio de conteúdo. Então galera, vamos lá, falando de Big Brother dessa semana, eu não tenho como deixar de falar do Caio. E para traçar o perfil do Caio, a gente tem que voltar desde o começo do Big Brother, tá? O Caio, desde o começo, ele mostrou que ele não era bem um cara mal intencionado. Ele é um cara muito influenciável, muito influenciável mesmo, tá? Ele é um cara que ele até é bem ignorante em alguns sentidos. Mas não é ignorante de ser um cavalo, de ser ignorante, de nossa, que ignorante você. Não, ele é ignorante no sentido de não ter conhecimento sobre diversas coisas, tá? Porém, você nota ao longo da trajetória dele que ele desenvolveu esses conhecimentos e ele ficou, como é que eu posso dizer, ele se desenvolveu como pessoa, ele aprendeu muito com várias outras pessoas. Porém, sabe quando você tá, tipo, tarde demais ou fundo demais no poço e todos os seus aliados já foram embora? Essa é a situação nesse momento do Caio. O Caio, ele era uma pessoa que teve... que foi mais ou menos ali no meio de caminho. Ele tinha um grupinho com... Ele era sempre a dupla do Rodolfo. E o Rodolfo, no começo, né, e eles meio que de tabela, se fechavam com aquele grupinho dos músicos. Geralmente fechavam voto com o Projota, com o Carol, etc. Depois que esse bonde saiu, eles fecharam com a Sara. Aí a Sara saiu, aí ficou só eles dois. Aí eles tiveram que tentar fazer malabarismos para conseguir arranjar voto. Aí o Rodolfo saiu e ele ficou sozinho hoje. E ele, cada vez mais ele nota que ele tá realmente sozinho, porque você tem a Vitube, que obviamente ela não tá do lado de ninguém além do lado dela mesma. E que botou ele como o paizão dela. Só que que tipo de paizão é esse que você bota ele no paredão quando você tem um desempate, né? Então, a gente pode dizer que o Caio, digamos assim, ele foi muito de acordo com a maré, ele foi muito se deixando levar e formando alianças para se defender, só que ele só foi se tocar da questão de afinidade real, de quem tinha realmente a ver com ele, quando era muito tarde, e ele, por conta de coisas que ele fez no passado, ele acabou ficando nesse mato sem cachorro, né? Ficou encurralado. Então o que ocorre, né? O Caio, ele é um cara que teve... Ele várias vezes teve que votar em Gil, em Juliette, em João, em Camila, que são pessoas que efetivamente dentro da casa não fizeram mal a ele, mas que ele votava por questão das alianças que ele tinha. E por conta disso ele recebeu votos de volta e gerou uma inimizade de jogo. Talvez ele pudesse ter feito diferente desde o começo, mas é um talvez muito grande, sabe? Ele, claro, eu acho que de todas as alianças que ele fez, a única pessoa que ele realmente tinha uma afinidade e um motivo para ter uma aliança era o Rodolfo. Porque os dois tinham aquela coisa de viemos da roça, de termos essa história, de conhecermos negócio de fazenda, de gostar de música sertaneja e tudo mais. Então eles tiveram muito disso. E isso gerou uma identificação. Ele gerou uma identificação com o Arthur também, por questão de fitness, né? De ter essa questão de físico, né? Um físico de bom porte, né? A pessoa se preocupa com o físico, né? Então eles são algumas das poucas pessoas que ainda usam a academia para a finalidade dela, ou que usavam. Não sei como é que anda isso.
O que acontece é que o Caio ele ficou encurralado e em momento algum ele formou laços verdadeiros com as pessoas que ainda estão na casa. Então ele ficou. É como você ir formando laços com pessoas que não formaram laços contigo ou que te levaram a acreditar em coisas que você nem acreditava tanto assim, sabe? Ele foi muito manipulado, inclusive agora, mais recentemente, pela VTube, né? E ele se deixou manipular, ele se deixou levar por isso. E quando ele se deixou levar por isso, e as pessoas por quem ele se deixou levar acabaram saindo da casa, o que aconteceu? Ele ficou sozinho e sem alianças. Hoje a gente pode dizer que o Caio ele não tem uma aliança firme dentro da casa. Ele não tem. Ele tem pessoas que, em tese, não votam nele, mas não votam de tabela, tá? Tipo assim, a gente pode acreditar que a Poca e que o Arthur não votam nele. Beleza. Mas Camila vota nele, Fiuk vota e acho que votou nele, Gilberto, se precisar, vota nele, João vota nele, Juliette vota nele, VTube vota nele. Ela pode não votar às claras, mas se for no confessionário, ela vota nele. Então o que ocorre é que ele ficou sozinho. Porque as alianças que ele tinha antes, todas foram se desfazendo e todas as pessoas com quem ele se aliou saíram da casa. Então, qual é o problema disso? O problema disso é que ele nunca teve personalidade. Ele nunca teve muitos posicionamentos. Quando ele brigava com alguém, ele não falava pela frente. Ele conversava com a Sarah, conversava com o Rodolfo e sempre falava com eles pelas costas de quem ele não estava a favor, de quem ele não gostava, etc. Por quê? Porque ele não queria gerar atrito e não queria gerar inimizade. Só que nessa de não querer gerar atrito e não querer gerar inimizade, ele também não gerou amizade e não gerou conciliação. Então ele não formou laços com essas pessoas, que eram coisas que ele poderia e deveria ter feito. Que a gente vai até falar de alguns outros participantes que ainda estão na casa e de como isso foi diferente para eles, tá? Então, por conta disso, o Caio hoje ele tá no paredão e tá na linha final, na reta final de sair, justamente pelas alianças que ele não fez. Então, qual seria o grande pecado do Caio? O grande pecado do Caio não é o que ele fez, é o que ele deixou de fazer. Sabe quando a pessoa peca por inércia, por não agir, por não buscar as oportunidades, por não conversar com as pessoas? Então, esse foi o grande pecado do Caio. Ele foi deixando a água rolar e esperando que desse certo. Deixando a água rolar, esperando que desse certo. Deixando a água rolar, esperando que desse certo. Só que, essencialmente, na história dos Big Brothers e na história da vida real, essa pessoa que é engraçadinha, quando chegar numa hora de vai ou racha, essa pessoa que está no meio do caminho, quando chega na hora do vai ou racha, ela é o elo fraco. Então ele vai ser o alvo, ele vai ser o votado, ele vai ser o retirado. E não tá dando outra, né? Essa semana tudo indica que ele vai sair da casa, e muito por conta de laços que ele não criou, de coisas que ele não fez e que podia e devia ter feito. Ele com certeza tem muitas afinidades com vários membros que ele não criou laços, porém ele priorizou o tempo dele em outras situações. Se quando ele teve um atrito com a Juliette ele tivesse ido conversar com ela ao invés de falar dela pelas costas, seria outra história. Se ao invés de falar pelas costas do Gilberto, seria outra história. Fiuk, outra história. Qualquer um dos membros da casa que ainda estão lá, o problema dele com a Camila, se ele tivesse conversado com ela ao invés de falar dela pelas costas, seria outro jogo. Porém, ele não fez. E a inércia hoje está sendo um dos grandes, imensos motivos do João sair. Do Caio sair. Então o Caio, ele representa aquela pessoa que você provavelmente conhece, que não busca resolver os problemas, que ela não busca dissolver os atritos, ela não busca conversar com você. Ele guarda pra falar pelas costas e tenta. Só que ele não tenta, tipo. Não é que ele fale pelas costas na maldade, na hora de sacanear. Ele fala pelas costas muito como a Thaís fazia pra desviar do atrito. Só que a Thaís ela. A Thaís era mais planta que ele, por assim dizer. Ela não tinha tanta personalidade, ela não tem personalidade nenhuma. Enquanto o Caio ele teve essa questão de
ter uma personalidade incógnita, de ter uma personalidade, mas não ter laços, não ter afeto, não ter essas coisas. Então, hoje, por ele tá saindo por se isolar, por estar solitário, por ter feito as alianças erradas nos momentos errados e não ter feito as alianças que ele precisava fazer e que ele teve a oportunidade de fazer. Então, esse é o perfil do Caio. Eu acho que você já deve ter identificado alguma pessoa na sua vida. Aquelas pessoas no seu trabalho que tem algum problema com algo que você fez e ao invés de falar com você, ela quer falar com o seu chefe. E aí às vezes ela acaba sendo demitida ou faz fofoquinha de você pelas costas e no fim das contas quem acaba demitido é ela. Essa pessoa geralmente é o Caio, entende? Ele não é uma pessoa... É outra das pessoas que eu não considero pessoas ruins desse Big Brother. Não é uma pessoa que fez algo ruim. Que ele não foi um caso como o da Carol, do Nego Di, da Lumena. Ele foi só uma pessoa que ficou perdido. Foi uma pessoa que ficou perdida, uma pessoa que não se encontrou. E que agora tá se perdendo e tá saindo do jogo. Então é isso, galera. Muitíssimo obrigado a todos vocês. E como sempre, GG e até logo.